Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos retornar aqui. Infelizmente peço perdão, né? Infelizmente não deu para terminar de novo. Eu vou dar continuidade onde eu parei, né? Aleluia, que eu parei na parte do que eu estava falando sobre o maná, né? Aleluia, né? Eu vou ler de novo, né? Para nós entender aqui sobre o maná. Aleluia. Vamos lá, eu vou ler aqui, o maná escondido. Aqueles que se recusassem qualquer participação da mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus, né? Ou seja, aqueles que não se deixem levar pelos pratos que o inimigo oferece, né? Porque o inimigo todo dia nos tenta para nos corromper, né? E quantos hoje que o inimigo tem que colocar pratos, tem colocado iscas para nos tentar nos afastar, né? E saber que devemos o quê? Evitar, devemos resistir. Como diz o apóstolo Tiago, Tiago 4, verso 7. Submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Porque o inimigo tenta todo dia? Tenta. Aleluia. E sabemos que o único alimento que importa para nós é o alimento da palavra. É o alimento que nos edifica. É o alimento que nos leva para o caminho certo. É o alimento que nos sustenta. É o alimento que nos dá a força. É o alimento que dá. É o alimento que fortalece, né? Ele é o pão. Ele é o maná. Aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Jesus é o maná de Deus. Lembra que eu falei lá em João 6,48? Eu sou o pão da vida. Ele é o pão. Jesus é o maná dado pelo Pai. Ele é o pão, né? Ele é o nosso alvo. Ele é a porta. Ele é o caminho que nos leva à promessa da salvação. A promessa que Deus tem preparado para nós, que é a vida eterna. Aleluia. Vou ler aqui, ó, João 6, o verso 31. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, ó. Que ele fala que ele é o pão do céu. Aleluia. Diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes de comer o pão do céu. Lembra? Lembra quando o povo de Israel estava no deserto, no tempo de Moisés? O povo comia do maná, porque era o maná que descia do céu. Deus alimentava o povo de Israel, né? E era naquele tempo o povo estava murmurando, era o povo que estava reclamando por falta de comida, por falta de água, mas ali Deus estava provando o povo, porque Deus tinha uma promessa para a nação de Israel, que era a promessa de levar o povo até a terra prometida, até a terra de Canaã. E no caso, a nossa Canaã não é aqui na terra, a nossa Canaã é na glória. Mas para que nós venha receber essa promessa, essa terra prometida, é necessário a gente estar o quê? Estar no centro da vontade de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Sede santos e andai na vossa maneira de viver. O que Pedro estava ensinando para a igreja? Ele estava ensinando a povo estar em santidade e estar no centro da vontade de Deus e não estar focado nas coisas da terra. Lembra o que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, para que seja o quê? Pela renovação, ó, renovo, mudança, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, né? E Deus tinha um plano. Que plano é esse? Salvação, né? Deus tem um plano para nós ainda na terra, de bênção? Tem. Mas a maior promessa que Deus que tem nos preparado é a promessa da vida eterna. É a promessa da salvação. Mas para isso é necessário a gente estar o quê? Santo. Como diz o versículo 16 de 1 Pedro capítulo 1. Sede santos porque eu sou santo. Porque aquele que não está em santidade não verá a face de Deus. Como eu falei lá em Hebreus 12, verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Né?
Porque sabe que o único foco é o Senhor. O único alimento que devemos comer é o alimento espiritual. Mas muitos estão se alimentando de coisas que devem trazer edificação, está trazendo o quê? Consequência. Lembra o que Jesus fala lá em Mateus 16? Ele disse: cuidado com o fermento do fariseu e saduceu. O que é o fermento, obreiro? O fermento simboliza a doutrina mundana, a doutrina do mundo. Porque naquele tempo, os judeus não utilizavam o fermento para colocar na massa do bolo, que era considerado como contaminação, que não considerar contaminação para não contaminar a massa. Eles só colocavam farinha e água para fazer o pão. Eles não colocavam o fermento, que era um símbolo de contaminar, né? Então o fermento é o significado de se corromper, né? E tem pessoa que diz que vive o quê? De alimentos carnais, vive de fermentos mundanos, né? E sabe que esses fermentos, de vez de trazer coisa boa, só vai trazer coisa ruim, vai trazer sofrimento, vai trazer calamidade, vai trazer só dor. Mas se você se alimenta do pão que nos edifica e que nos leva para o caminho certo, você receberá o projeto, você receberá a bênção que o Senhor tem preparado. Que promessa é essa? A promessa da vida eterna. A coroa de glória a qual o Senhor tem preparado. A coroa incorruptível. Aleluia. E só receberão aqueles que estiver com o quê? Estiver santo. Aqueles que se alimentar do maná que o Pai nos concede, que é o maná, o pão que desce do céu. Aleluia. Que é Cristo. Aí diz aqui, ó. Disse Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Que é o pão do céu? É a palavra. Ele é o pão. Aí o verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, que traz uma esperança, que traz uma promessa para Deus mudar vidas, para Deus transformar, para Deus restaurar. Esse é o pão que muda a situação. Esse é o maná que desce do céu, que transforma a minha e a tua vida, meu querido. Eita glória, abassubi, canta, amai. Harabacanda, abassou. Harabacandalai, pegande cabandá. Aleluia. Entenda, meu querido. Esse é o alimento. Esse alimento te traz bênção. Esse alimento te leva para o caminho certo. Te leva a grandes promessas. Aleluia. 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, nos dá sempre desse pão. Aí é o que Jesus vai falar. 35. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Viu? Ele é o pão e ele é a água. Quem estiver nele nunca passará por necessidade. Por quê? Porque somos unicamente dependentes dele. E sabemos que sem ele nada podereis fazer. Aleluia. Não tem como nós conseguir as coisas sem Deus. Não tem como nós receber a promessa que em Deus é preparado sem ele. Ele é o pão. Ele é o nosso foco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro a não ser ele. Aleluia. 36. Mas já vos disse que também vos me viste. E contudo não credes, né? Por quê? Aqui é um alerta. O povo estava o quê? Distante. Aqui o povo não estava entendendo. Ele estava falando do pão carnal. E aqui o pão que Deus estava falando era o pão espiritual. Era a palavra. Né? Ele é o pão. Né? Você lembra que eu falei da mulher samaritana? A mulher samaritana pensou que a água que Jesus ia dar era a água que estava no poço. Não era. Era a água da vida. É a água.
Porque aquele que recebe da água nunca mais terá sede. Aquele que tem o pão nunca mais terá fome. Porque o pão sacia. O pão alimenta. A água sacia a nossa sede. Aleluia. Glória a Deus. 37, olha aqui, ó. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de nenhuma maneira eu lançarei fora. Então todo aquele que vem a Ele, tudo que vem a Ele, Ele não lança fora. Ele fala geral. Tudo que o Pai dá, vem a mim. Mas o que vem a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. Ele está falando de mudança. Todo aquele que quer se achegar a Deus, ele não vai lançar fora, porque Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Mesmo que a humanidade te despreze, mesmo que a humanidade diz que você não tem mais jeito, que acabou, mas Deus quer mudar a tua história. Porque mesmo que as pessoas não acreditem, o importante é que Deus acredite que você irá mudar e vai ver algo novo dele. Aleluia. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, para fazer a vontade daquele que me enviou. Lembra? Jesus fala, eu desci do céu, não fazer o meu querer, mas o querer de quem? Do Pai. E quando nós estamos na presença, nós temos que fazer o querer de quem? O querer do Pai, não o nosso querer. Porque nem sempre o seu querer é o querer de Deus. Nem sempre a sua vontade é a vontade de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, vai dizer: os seus caminhos não são meus caminhos, os seus pensamentos não são meus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Perdão, aleluia. Glória a Deus. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. O que é isso? Arrependimento. Ele está dando a oportunidade para quem? Para se arrepender, para que venha ressuscitar e viver para Cristo. Porque a partir do momento que você se arrepende, você deixa de ser aquela pessoa. Você deixa de ser aquela pessoa que roubava, que matava. Porque Deus fez você uma nova criatura. E a Bíblia diz, no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, João disse: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. E quando você se arrepende, entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, você não vive mais para Ele, você vive para quem? Para Ele. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a forma que eu vivia na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Então você não é mais aquela pessoa, você é uma nova criatura. Como Paulo diz, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram. Eis que tu se fez novo. Aleluia. É mudança. 40. Porquanto daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, todo aquele que crê, todo aquele que acredita, aleluia, no Senhor, terá a vida eterna. Lembra o que Jesus vai falar? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tem o quê? A vida eterna. Porque somos salvos pelo quê? Pela fé. E a fé vem de quem? Vem por meio de quem? Vem por meio do Senhor. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus nos dá o quê? A graça. Mesmo não merecendo. Mas Deus concede a graça para que nós venhamos receber a vida eterna. E a graça vem pelo quê? Pela fé. Como a gente deixa a nossa vontade, como a gente se arrependemos e cremos nele e lembramos que ele é o único caminho que devemos andar
e que nos leva para o caminho da vida eterna. Aleluia. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui ele fala da sua ressurreição. Lembra? Né? Porque você vê que tudo que Jesus falou iria acontecer. Porque depois que ele é crucificado, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que Jesus, quando foi pregar na cruz, depois quando levaram ele no sepulcro, a qual a Bíblia vai dizer que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para Pilatos, e ele leva o corpo de Jesus até o sepulcro, e você vê que a Bíblia fala que o corpo dele some, né? Quando Maria e Maria Madalena, a qual Jesus expulsou os 7 demônios, foram lá ver, mas não tinha ninguém. Por quê? Ele não estava mais ali porque havia ressuscitado. Porque a Bíblia diz que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Porque tudo o que ele falou acontecerá. E tudo que ele diz está falado. Aleluia. Porque cada palavra que Deus fala se cumprirá. Porque a palavra dele não volta atrás. Perdão, não volta vazia. O que ele falou está falado. E está se cumprindo. Aleluia. Glória a Deus. O verso 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, aquele que ouviu e aprendeu, vem a mim. Ele está obrigando? Não. Ele disse: vem a mim. Ele não está forçando. Lembra o que Jesus vai falar lá em Lucas 9, 23? Se alguém quiser vir após mim. Ele não está obrigando. Ele fala: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Ele não obriga. Lembra o que eu falei nos 2 vídeos anteriores? Deus não vai obrigar. É uma escolha que você deve tomar. Se você quer ou não quer aceitar. Deus não vai te forçar. Deus não é um Deus de obrigação. Deus é um Deus de amor. Ele quer mudar a tua história? Quer. Ele quer transformar? Quer. E quando você entrega a sua vida na mão do Senhor, você não é mais a mesma pessoa. Nunca mais você será o mesmo. Por quê? Você tem um novo pensamento. Você tem um novo modo de pensar. Aleluia. Glória a Deus. É uma escolha. 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai. Na verdade que que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Né? Então aquele que crê em mim, quem crê? E como cremos? Ouvindo a palavra. O que eu falei, Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, os que o Espírito diz, a igreja ouve. A fé vem pelo ouvir, como eu falei lá em Romanos 10,17. Diz só de a fé vem por ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. É todos que escutam? Não. Por quê? Porque muitos rejeitam a palavra, rejeitam o maná. Porque ele é o maná que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Aqui, ó, João 6,48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aleluia. E esse é o pão que desce do céu, para que o dele comer não pereçam. Porque muitos estavam se alimentando de pão corrompido, de coisas que deviam trazer edificação, trouxe amargura, tristeza, sofrimento. Aleluia. Mas aquele que se alimenta do pão que desce do céu,
esse não irá perecer. Aleluia. 51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Lembra? Ele é o pão, né? Lembra a ceia? O pão simboliza o quê? A carne, o corpo de Cristo. E o suco é o sangue, né? E a Bíblia diz que aquele que não come do pão e nem bebe do cálice, não tem parte com ele, é a palavra. A Escritura vai dizer. Não lembra onde, mas vai falar. Aleluia. Glória a Deus. Que eu darei pela vida do mundo. Disputar, pois, judeus entre si, dizendo: como vos pode dar este a sua carne a comer? Jesus lhe disse: na verdade eu vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem e não bebeis o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui, ó. Agora achei, ó. 6,53 de João. Então aquele que não comer e não beber da carne e do sangue, não terá vida, não terá parte comigo. É a palavra, ó. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, verdadeiramente, é comida. É o alimento, lembra que eu falei? É o maná que desceu do céu. Aleluia. E o meu sangue, verdadeiramente, é o que? É bebida. Isso é uma celebração do Senhor Jesus sobre o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, a qual ele pagou o preço não com ouro, não com prata, mas com sangue, para que por meio dele venham ser salvos, venham ser lavados, remidos, para receber a promessa da vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Então, ou seja, quem se alimentar dessa palavra, quem comer desse pão, que pão é esse, obreiro? É a palavra. Aquele que se alimentar dessa palavra viverá para sempre. Ou seja, aquele que se alimentar, aquele que se santificar, receberá a vida eterna. Viverá eternamente. 59. Ele diz essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Olha aí, ó. Aqui foi a parte quando o povo começou a blasfemar, Aqui foi no momento quando Jesus repreende. Aí é o que vai falar no 60. Olha o que ele diz, aleluia. Aí vai dizer aqui, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Olha aí, ó, que coisa, hein? Muitos não aceitam a palavra. Por quê? A palavra é dura. Mas a palavra é dura mesmo, meu querido. A palavra dura é para te levar para o caminho certo. A palavra dura é para te levar para ver coisas grandes. A palavra dura é para o seu amadurecimento. A palavra dura é para entender que essa palavra ela te leva para o caminho do Senhor. A Bíblia vai dizer em Mateus 10:34, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que é espada, obreiro? A espada é a palavra. E muitos que ouvem essa palavra não aceitam, porque a palavra é dura, a palavra machuca. Mas como eu falei no começo, a palavra não é para te machucar, a palavra dura não é para te ferir, é porque Deus te ama. E se Deus te repreende, é para o seu bem. E Ele quer te levar para o caminho dele. Ele quer te levar para a vida eterna. Mas isso depende de você. Você quer ou não quer. Porque como eu falei no vídeo anterior, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar é procedência maligna. Aleluia. Glória a Deus. Aí o 61 diz, ó. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso de si,
Isto vos escandaliza? Olha aí, ó. Quantos hoje que acham que a palavra é escandalizadora? Quantos hoje falam que a palavra é profana, é herege, é não sei o quê? E por quê? Porque, como eu falei, muitos hoje estão cegos espiritualmente. E muitos não querem aceitar. Por quê? Porque muitos acham que a palavra do Senhor é escandalizadora. Que a palavra é mentirosa. Né? E sabendo que o diabo é tão astuto que ele coloca coisa na mente da pessoa para tirar ela do foco. Para que a pessoa não venha permanecer o quê? Enraizado. Porque aquele que permanece enraizado suporta. Tem uma música que fala que só tem raiz suportai o que suportei. Né? Então assim,